nasceu, na cidade de São Paulo, Fabrício Zanella Ramos, filho único e legítimo de Roberto Ramos e Alba Tedeschi Zanella Ramos. Estudava no colégio Boni Concili, uma escola particular. Desde essa época, já manifestava um caráter questionador. Realizou seus estudos na área de Ciências Geográficas Humanas na cidade de São Paulo em 1989, mas não pôde dar continuidade aos mesmos porque não conseguia mais arcar com os custos desta. Próximo a seus 20 anos, mudou-se para Monte Alegre do Sul, onde parte de sua família já vivia e sua namorada também. Ele com seus 19 e ela com seus 17 anos. Trabalhou no IBGE e no Banco do Brasil, mas mal sabia que um dia iria trabalhar na escola estadual Professor Clodoveu Barbosa. O ponto de encontro era na praça, onde ficavam conversando com os amigos e tocavam violão. Outro lugar que costumavam ir era um pequeno bar que tinha na cidade. Em 1991, ele não possuía sequer uma ocupação, mas era preciso trabalhar. Iniciou então sua trajetória no IBGE, chefiando aqueles que haviam sido designados a realizarem o recenseamento. Em 1992, Fabrício prestou um concurso, passou em primeiro lugar e conseguiu ingressar na escola Professor Clodoveu Barbosa, exercendo o ofício de secretário. Eu conheci o Fabrício no início da década de 90 aqui na escola. Ele era um funcionário da secretaria e ele era um excelente profissional. Então, eu sou Marcão, né? Meu nome é Marcos Scolton de Lima, mais conhecido como Marcão. E conheci o Fabrício aqui na escola, né? Quando eu ainda não era coordenador, era professor e um parceirão, né? O Fabrício era aquela pessoa alegre, que deixava o ambiente contente, que era autêntico com os alunos, que falava o que tinha que falar. Aquela pessoa que deixava o ambiente leve. Permaneceu nessa carreira por 12 anos. Enquanto trabalhava, atuava também como professor particular. Um fator crucial em sua existência foi a descoberta de um problema cardíaco que o perseguia desde a tenra idade. Em meio aos seus 25 anos, foi diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica no ventrículo esquerdo. Iniciou o tratamento depois de ter sofrido incontáveis moléstias que o deixavam indisposto constantemente. Fabrício participou do concurso para o Banco do Brasil, do qual foi aprovado e selecionado para atuar na agência da mesma empresa, em Amparo, onde desempenhou o ofício de gerente ao longo de 15 anos. Em razão do cargo que exercia, percebeu a importância de fazer sua primeira faculdade, que começou em 2007, cursando Administração de Empresas. Apesar de que no início não fosse necessário, ao decorrer de sua carreira no Banco do Brasil, foi inevitável implantar o marca-passo. Desde então, enquanto realizava o tratamento de sua enfermidade, se privou das mais diversas coisas. Não podia realizar esforço físico, frequentar a academia, jogar basquete, seu esporte predileto e etc. Apesar das restrições e de ter se afastado de esportes e atividades físicas, ele vivia normalmente. Ele e Renata optaram por não ter filhos, já que quando descobriram o problema que Fabrício tinha no coração, ficaram sabendo que era uma doença genética, ou seja, os filhos que eles tivessem provavelmente nasceriam com a mesma doença. Então, enquanto cursava física, começou a dar aulas de matemática na Escola Estadual Clodoveu Barbosa. Ali iniciou uma intensa relação com os estudantes e professores. Conheci ele em 2018. Quando ele voltou a dar aula, no 8º ano aqui na Ester. Foi durante o plantão, eu fazia um reforço depois da escola, que era de português e matemática. Eu só precisava de português, e matemática era vaga, então só ficava eu com o Fabrício conversando. Então a gente conversava muito, foi tipo assim, ele me ajudou em questão familiar, ele foi tipo um pai pra mim. O que foi que você aprendeu com ele e que você leva pra vida? A risada pra tudo. A alegria dele, né? Conheci o Fabrício há muito tempo, quando a gente era jovem ainda, né, que ele começou a vir de São Paulo para Monte Alegre, e aí a gente se conheceu, assim, tinha uma amizade, mas não tão profunda que nem agora que a gente começou a trabalhar junto. Então,
Então, aconteceu uma situação esse ano que foi muito marcante, assim. Na verdade, no final do ano passado, ele me ligou, né? Uma escola lá de Socorro me ligou e falou que ele tinha me indicado para ser professora lá numa escola particular. E aí eu achei muito bom, fiquei muito honrada. Falei, nossa, quando alguém lembra de você e te referencia para ser professora, né? Então foi muito, eu fiquei muito honrada, assim. Depois eu até agradeci, falei, nossa, Fabrício, deu certo com a escola lá de Socorro, muito obrigada e tal. E aí a gente ficou indo e voltando de Socorro todas as semanas, eu ia junto com ele de carona. E nessas caronas a gente conversava muito, né? Eu falava sobre aluno, falava sobre a escola de lá, falava sobre a escola daqui. E numa dessas, né, já no final do segundo mês que eu tava trabalhando lá, eu comecei a fazer minha radioterapia. Que ano passado eu tive um câncer e esse ano eu ia fazer a radioterapia. E aí eu falei, Fabrício, tá ficando muito pesado, eu tô dando muitas aulas, o meu corpo não tá aguentando, eu tô ficando muito cansada. Aí ele falou assim, Tati, meta o pé, largue tudo mesmo. Eu falei assim, mas eu fico meio insegura, porque você que me indicou lá naquela escola, né, não quero, sabe quando ele deu um voto de confiança e depois não corresponder, né? Aí ele fique completamente tranquila, você tem que valorizar, como que ele falou? Ele falou, você tem que saber o seu limite. A gente vai passar, a escola vai ficar. Então, assim, saiba o seu limite, faça o que você quer, o que o seu coração manda. E aí eu falei assim, é bem difícil, porque eu gosto da escola de lá, eu gosto dos alunos de lá, então tomar essa decisão não tá sendo fácil. Aí ele assim, mas se você já chegou no seu limite, a gente tem que aprender a respeitar o nosso corpo, porque mais dia menos dia a gente vai embora. E foi muito assim, um mês antes, mais dia menos dia a gente vai embora e fica tudo aí, então você tem que curtir, você tem que aproveitar e vai cuidar da sua saúde, porque a saúde é mais importante. E isso ficou muito assim, sabe, a gente falava bastante do futuro, né, ele falava, não, agora eu quero trabalhar, me aposentar e morar na praia, eu vou falar pra Renata que a gente vai morar na praia pelo menos um ano, sei lá. E ele sempre falava isso, né, desse sonho e de aproveitar a vida, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá aqui. E essa foi a maior lição que eu aprendi com o Fabrício, que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá aqui, porque de repente a gente não está mais. E aí o que a gente deixou, o que a gente curtiu, o que a gente viveu, o que a gente fez pra deixar mesmo, sabe, essa lembrança e esses momentos. Então, é isso. Eu conheci o Fabrício na escola Esther Silva, ali na escola municipal, quando ele simplesmente chegou, começou a dar aula de matemática e ele começou a falar com a gente que ele trabalhava no banco e que ele simplesmente decidiu, vou largar tudo, não gosto dessa bosta, ele utilizou esse termo. E aí ele falou que ia se dedicar à escola. Ele pegou a minha sala, foi a primeira turma, assim, de quando ele voltou a dar aula mesmo. Olha, o Fabrício foi um exemplo em muitos sentidos. Eu gostava do bom humor dele, a forma com que ele conversava com a gente. Ele sempre tentava tranquilizar e, deixar essa ideia de que a gente precisa se levar muito a sério. Ele sempre foi uma referência pra mim nesse quesito, então eu sempre admirei ele. Eu acho que a melhor forma de definir o que ele significou é falando sobre o que a gente tá fazendo, que é o documentário. A prova de que as palavras dele, a forma com que ele agia, a forma que ele tentava inspirar a gente, tudo isso sempre foi muito importante, porque ele acabou marcando todo mundo com as coisas que ele disse. Quando ele voltou, ele começou a dar aula pra gente e eu me meti numa pequena confusão. E aí, enfim, envolvendo memes, e eu comecei a chorar desesperadamente porque tinham me entregado pra diretoria. Eu falei, não é possível que me traíram. Eu comecei a chorar muito. E aí ele foi conversar comigo e ele falou, não, fica tranquila, você deveria estar mais preocupado com o que a diretora vai fazer do que por terem te entregado. E aí ele foi um paizão, assim. Ele começou a conversar comigo, ficou falando pra eu ficar mais tranquila, me ajudou em todo o processo. E era uma coisa muito banal, mas ele me ajudou bastante. Provavelmente a não se levar a sério demais. Acho que essa é a melhor forma de definir o que ele me ensinou. Eu agradeceria por tudo que ele fez. Eu acho que ele foi uma pessoa muito marcante. Eu lembro dele com felicidade. Eu não consigo sentir melancolia quando eu penso no Fabrício. Então, provavelmente a mensagem que eu deixaria é realmente viver mais tranquilo, levar as coisas mais na brincadeira. Eu acho que isso faz parte do processo de se tornar uma pessoa mais feliz. Havia finalmente se encontrado. O apreço que tinha pela profissão de educador manifestava-se através da afinidade que tinha com os estudantes, que, por sinal, era recíproca.
Ninguém poderia dizer que a segunda semana do mês de maio daquele ano de 2022 seria tão intensa em sua relação com os alunos. Parecia até que já pressentia o que estaria por vir. Ao longo daquela semana, tudo estava excelente. As aulas estavam ainda mais repletas de alegria e bom humor. Cada frase sua despertava mais risos do que o frequente. A felicidade era cada vez mais presente na sala de matemática daquela escola. O tempo foi passando rápido até aquela noite de sábado. Despedida onde seu coração, que tanto havia amado e recebido amor, foi parando e deixando-nos um eterno vazio e muitos ensinamentos de vida, de amor à profissão, de respeito ao próximo e da alegria de fazer escolhas que edificam o ser. Em 15 de 4 de 2022, falece Fabrício Zanella Ramos, deixando por aqui sua esposa Renata, seu pai Roberto, familiares, seus inúmeros alunos, considerados como filhos, e, no coração de cada um, a honra de ter conhecido um homem tão virtuoso, contagiante, que deixou as risadas e boas memórias em seu legado. Como a gente ficou bastante tempo juntos, a gente viveu 31 anos juntos, né? Eu vivi, aliás, mais com ele do que sozinha, né? E então foi muito especial, tanto para mim quanto para ele. A gente aprendeu junto, a gente cresceu junto, a gente, assim, aprendeu muitas coisas juntos, trabalhar, conviver. A convivência a dois é difícil, então a gente aprendeu muito isso juntos. A gente trabalhava, construímos junto, casamos. Então foi assim, ele deixou um legado muito, muito bom para a minha vida e para a vida que eu sei de muita gente. Foi professor no final, adorava o que fazia, isso marcou muito a nossa vida. Ele me incentivou a estudar, a sair assim, de uma zona de conforto. Ele me ajudou a voltar a estudar, voltar a crescer, né? Que eu trabalhei em outro emprego durante muito tempo, e ele me trouxe de volta para a vida, para melhorar, para a gente ter aprender, ter um conhecimento maior, trabalhando e estudando. Então eu acho que marcou muito isso na nossa vida. A gente aprendeu muito juntos, assim. Ele me ensinou muita coisa, ele sempre me incentivou a estudar, a crescer, a ser, sabe, a aprender as coisas do dia a dia, sempre me ajudou muito, muito, muito. Então isso marcou muito a nossa vida. Eu acho que para ele também. Qual a importância do ser humano Fabrício na vida das pessoas? Fabrício, ele era muito importante na vida das pessoas, porque ele fazia com que essas pessoas tivessem uma percepção diferente sobre a vida. Ele mostrava que os problemas, né, eu não vou nem dizer problemas, mas eu vou dizer como os desafios, né, esses desafios diários que nós enfrentamos, eles eram muito pequenos comparados aos dele. Então ele nos ensinava tanto com esse exemplo de perseverança, né? E sempre ele foi um amigo ouvinte. Ele sempre acolhia quem quer que fosse, primeiro com um sorriso, com alegria, né? E depois com as palavras amigas, com conselhos, sempre muito sensato e com muita sabedoria.